Acabou de ser confirmado aqui, nova ofensiva, tá? Advogados de Donald Trump faz novas ofensivas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mais uma bomba acaba de explodir contra Moraes e o desespero e o pânico está tomando conta do STF agora neste exato momento. Tem também mais uma bomba contra o ministro Moraes. Impeachment, gente, tá? Acabou de explodir impeachment contra Moraes agora dentro do Congresso Nacional. Eu vou trazer também todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou Brasília de surpresa, né? Agora neste exato momento. Tem também, gente, tá? Uma notícia terrível para o Lula. Nova queda drástica do Lula em nova pesquisa que acabou de ser divulgada. Gerou pânico e desespero no PT, na esquerda, na equipe de campanha do Lula e principalmente em Lula. Mas foi uma queda sem precedentes. Eu vou trazer também essa informação nesse boletim para todos vocês. Gente, tudo isso e muito mais, como vocês já sabem, vai estar aqui a partir de agora. Estão preparados, gente, tá? Se estiver de pé, senta, fica bem confortável, já vai pegando aí o cafezinho de vocês. E vejam só, oposição pede impeachment de Moraes por restrições a contato, tá? Entre Flávio Bolsonaro e Bolsonaro. Ao que tudo indica, aquela decisão do ministro Moraes pode custar muito mais caro do que ele imaginava. Tá aqui, gente, tomou conta aí da imprensa no dia de hoje. Oposição protocola novo pedido de impeachment contra Moraes. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem a bomba para o ministro. Vejam só. A oposição da Câmara dos Deputados apresentou nesta quarta-feira um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento foi entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aponta suposto crime de responsabilidade relacionado às restrições impostas ao contato entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido tem como base a decisão judicial que limitou a comunicação entre Flávio e o pai, medida determinada no âmbito de investigações envolvendo o ex-presidente. Segundo a oposição, a restrição teria ultrapassado os limites das atribuições do magistrado. O líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva, assinou a representação protocolada no Senado. O texto solicita a abertura de um processo de impeachment, a formação de uma comissão especial para avaliar o caso e, ao final, a perda a perda do cargo de Alexandre de Moraes, para avaliar impeachment e a perda do cargo do ministro Alexandre de Moraes. A solicitação também pede que o ministro fique impedido de exercer função política por 8 anos, conforme previsto na legislação que trata dos crimes de responsabilidade. Então, além de perder o cargo de ministro da Suprema Corte, tá? Eles pedem também que ele fique sem possibilidade de concorrer a qualquer função pública, né? Para exercer qualquer função pública pelos próximos 8 anos. É inacreditável isso aqui. Cabo Gilberto critica a decisão de Moraes e promete novos pedidos contra o STF. Então aqui o Cabo Gilberto está partindo para cima do STF por causa do ministro Moraes. Segundo o Cabo Gilberto, a decisão que restringiu o contato entre Flávio e Jair Bolsonaro violaria direitos previstos na legislação brasileira. O deputado afirmou que a medida impediu a convivência entre o senador e o presidente. Essa última, né, proibiu um advogado de ver seu cliente ou proibiu um filho de ver o seu pai, contrariando toda a legislação brasileira. O deputado também afirmou que a oposição continuará apresentando pedidos contra integrantes do STF caso avalie a existência de irregularidades. Para ele, a iniciativa faz parte da atuação do grupo no Congresso. Todas as vezes que os ministros do STF, da Suprema Corte, cometerem ilegalidades, nós iremos fazer a nossa parte como líder da oposição em defesa
do Estado de Direito, em defesa da democracia, em defesa da nossa Constituição. Então, além do impeachment, além de afastamento do cargo de ministro da Suprema Corte, eles querem que ele fique 8 anos sem poder exercer nenhum tipo aí de cargo público. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Coloca aqui embaixo, tá? O comentário de vocês. E agora chegou a vez dele, Flávio Bolsonaro, que em entrevista recente subiu o tom e destruiu Lula sem dó e nem piedade com relação aí ao tarifaço dos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro explodiu a bomba que o Lula tentou esconder. Vejam só. O Lula cavou o pênalti com muita força. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador, porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk. Ele almejou essas tarifas aí a todo custo, né? Porque ele acha que ele, conseguindo a tarifa pro Brasil, ele tentou, conseguiu, ele conseguiria ter um efeito eleitoral a favor dele sobre isso. Foram mais de 62 vezes que o Lula ou xingou o Trump, ou falou, deu pancada nos Estados Unidos. Ele provocou o tempo inteiro. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Para poder o Brasil ser tarifado. Aí o que eu fiz? Eu tô vendo aqui que, tecnicamente, os caras vão meter mais uma tarifa de 25% no Brasil, porque o Trump, a gente tem que entender o que ele é sensível. Se ele é sensível ao Brasil, tá lá bravo com o Lula, que o Lula ataca os Estados Unidos toda hora, defende que o dólar deixe de ser a moeda padrão de comércio internacional, se ele faz gesto pro Irã, manda o Alckmin pra posse lá do ditador do Irã, se o Trump ataca Israel e defende os terroristas, pô, esse é o Lula, a imagem do Lula perante o mundo. Então você acha que o Trump olha pra cá e enxerga um país que pode melhorar suas relações comerciais? Não, ele acha que tem um presidente da República que é anti-americano. E é verdade. Eu fui pra lá e falei o seguinte, olha, a gente vai ter eleição daqui a pouco. E o Brasil vai passar, a partir de janeiro de 27, a ter um presidente da República que vai sentar de igual para igual aqui, vamos negociar, vamos fazer os maiores acordos comerciais da nossa história. O Brasil tem segurança alimentar, tem segurança energética para oferecer ao mundo. Nós temos diversas coisas aqui que podem interessar os Estados Unidos e vice-versa. Vamos sentar e ver o que é melhor pro Brasil e para vocês. Sem tarifa sobre a mesa, espera só um pouquinho. Foi a minha tentativa de sensibilizar o cara. Então, assim, era a arma que eu tinha. Não foi por causa de eleição. Porque, assim, independente do resultado da eleição, cara, se eu conseguisse isso, ou eu ou o outro candidato, vai ter que lidar. Vai ter que lidar, tá? Flávio Bolsonaro expôs Lula da Silva, um dos podcasts mais assistidos aí do Brasil, gente. Então, segundo Flávio Bolsonaro, o Lula cavou e acabou conseguindo, né, o tarifaço contra o Brasil. Tudo com o objetivo de usar esse tarifaço para fazer campanha, para fazer comício, discurso da soberania, que a culpa é do Flávio. Mas aí vem o Flávio e derruba toda essa narrativa. Pessoal, antes de trazer aqui mais uma ofensiva, tá, da Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, assistam esse vídeo aqui com muita atenção, que a Bia Kicis está revelando uma bomba sobre aquela foto do Flávio Bolsonaro com o sicário. A verdade que eles não querem que você saiba vai estar aqui nesse vídeo. Qual é o verdadeiro motivo do ICL, né, um portal de notícias de esquerda, ter publicado aquela foto do Flávio junto com o sicário? Por que eles fizeram isso? O plano, gente, é muito pior do que vocês imaginam. Ela descobriu e revelou tudo aqui agora, vejam só. Quantas mentiras mais? Viram essa aqui? Essa foto do Flávio com o sicário de 2022 que apareceu naquele blogzinho esquerdista. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O PT joga sujo o tempo todo. Vai surgir muito mais foto, vai surgir muito mais vídeo, vai surgir documento, vai surgir muita coisa, porque é isso que eles fazem. Se eles já manipulavam em tempos que não tínhamos IA, já contavam mentira, já manipulavam, colocavam panfletos falando que não sei quem era abortista, que não sei quem era isso, era aquilo. Agora com IA, eles têm muito mais chance de mentir e enganar o eleitor que não estiver atento. Então, olha só, gente, essa foto aqui, fala sério, eu quero desafiar você a fazer essa pose do sicário, né? Então, assim, como é que é? O dedinho chega lá na frente do dedo do meio, gente.
isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, minha gente, o momento é sério. É o momento da gente se vacinar contra essas falcatruas de quem só sabe jogar roubando. A gente está vendo que o jogo eleitoral já está completamente desigual. O Lula, quando estava preso, fez não sei quantas cartas que foram lidas pelo seu advogado Zanin, de ministro supremo, foram lidas pela Gleisi Hoffmann. Carta ao povo brasileiro, ele tinha um gabinete na sua prisão. O Bolsonaro não pode escrever uma carta para ser lida pelo seu filho e advogado, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, que se torna algo como campanha eleitoral antecipada, descumprimento de cautelar. Gente, abre o olho, não dá para acreditar nessa gente. Isso aqui, gente, é só mais um exemplo de toda a tramóia que eles ainda vão aprontar. Com certeza absoluta, a gente vai ter que estar muito vacinado, muito preparado, porque isso aqui é só o começo, gente, tá? O PT joga sujo o tempo inteiro e podem ter certeza absoluta que eles vão dobrar a aposta. Vocês viram lá o Rogério Correia, do PT, divulgando foto do Bolsonaro ao lado de Daniel Wolcaro, uma fake news, né, manipulada por inteligência artificial, mas assim, na cara dura mesmo. Eles vão lá na cara dura. E o pior é que teve gente que viu aquela foto e acreditou. Não sabe que o Bolsonaro acionou justiça, que a justiça obrigou o Rogério Correia a tirar aquela foto da rede social, obrigou o Rogério Correia a pedir perdão pro Bolsonaro. Não sabe. Esses eleitores viram aquela foto e pensam: nossa, Bolsonaro não vale nada, se encontrou com o Wolcaro. Tudo mentira. O PT joga sujo o tempo todo. E a gente precisa estar aqui, porque um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. A gente vai estar aqui sempre mostrando a verdade. Gente, daqui a pouco, tá? Saiu notícia boa para Bolsonaro, para Flávio Bolsonaro, para o clã Bolsonaro. Mas antes, deixa eu trazer aqui mais essa ofensiva do governo americano, tá? Da defesa de Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. É a segunda bomba contra o ministro Moraes, direto dos Estados Unidos. A defesa de Trump diz que Moraes extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos, sim, tá? A AGU, que está aí defendendo, né, o Alexandre de Moraes, pode espernear, pode se descabelar. Porém, a defesa de Trump diz que ele pode ser julgado nos Estados Unidos? Sim, tá aqui a matéria. A defesa da Trump Media e da plataforma Rumble apresentou, nesta última terça-feira, sua resposta ao pedido do governo brasileiro para extinguir a ação movida pelos Estados Unidos contra o ministro do STF. Segundo a petição que o Oeste teve acesso, os advogados afirmam, tá, que Moraes extrapolou suas atribuições ao tentar impor decisões judiciais brasileiras diretamente a empresas norte-americanas e, por isso, não teria direito à imunidade da soberania. Na manifestação, a defesa afirma que Moraes agiu em caráter pessoal e não em nome do Estado brasileiro. Segundo os advogados, o ministro do STF praticou atos ultra-vires, expressão jurídica usada para indicar condutas além da autoridade legal, ao tentar fazer valer decisões judiciais brasileiras diretamente em território norte-americano, gente. Então, a petição também rejeita a tese de que o Brasil seja parte indispensável da ação. Segundo os advogados, a Trump Media e a Rumble não apresentaram nenhum pedido contra a República Federativa do Brasil, não solicitaram a condenação do Tesouro Nacional e buscam apenas responsabilizar Alexandre de Moraes pelos atos que consideram ilegais, gente, tá? Outro ponto levantado é a competência da Justiça da Flórida para julgar o caso. A defesa afirma que Moraes direcionou voluntariamente ordens judiciais para empresas sediadas naquele estado, né? Estabelecendo contato suficiente para justificar a jurisdição da Corte Americana. Ou seja, nessa que até agora Alexandre de Moraes só se ferrou. Só se ferrou, uma negativa atrás da outra com relação aí a esta ação movida contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Teve o pedido negado. Eu acho que o clima deve estar tenso lá dentro do STF com mais essa negativa da justiça americana
contra Alexandre de Moraes. E agora, por fim, notícia boa para o clã Bolsonaro, gente. Eduardo Bolsonaro deve estar comemorando aqui essa notícia, porque Flávio Bolsonaro está tecnicamente empatado com Lula da Silva em nova pesquisa que acabou de ser divulgada, né? Nas últimas pesquisas da semana passada, né, estava mostrando que Lula estava ali cerca de 6 pontos à frente do Flávio. Essa diferença tá caindo e o Flávio tá chegando muito, mas muito perto, para desespero da equipe de campanha do Lula. Vejam só essa bomba. Lula tem 45 contra 43 de Flávio no segundo turno, diz Poder Data. Nova pesquisa mostra que Lula e Flávio estão tecnicamente empatados. Pesquisa Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente Lula tem 45 das intenções de voto em uma simulação do segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que pontuou 43. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro no levantamento, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, gente. Ou seja, é a notícia para comemorar, gente, tá? Porque o Lula estava achando que o Flávio ia despencar nas pesquisas. Pelo contrário, ele não despencou e subiu novamente. Voltou a ficar coladinho, segundo aqui a pesquisa Poder Data, divulgada aqui, mais recente, exatamente nesse dia de hoje, gente. Notícia quente, notícia nova, fresquinha, que acabou de sair do forno. E a informação que a gente tem de bastidor, que essa pesquisa aqui deixou a equipe de campanha do Lula muito preocupados, desesperados, porque eles acharam que o Flávio ia despencar nas pesquisas. Não aconteceu. E o clima de desespero vai se intensificando dentro da equipe de campanha de Lula da Silva. Vai dar ruim para Moraes. Ofensiva da Rumble e Trump Media avança contra Moraes nos Estados Unidos, gente, tá? É notícia bombástica, direto dos Estados Unidos, que atingiu Alexandre de Moraes em cheio. Resumindo para vocês, o pior está por vir contra o ministro Moraes. Essa aqui é só a primeira, daqui a pouco tem outra bomba, mais uma nova ofensiva do governo da Justiça dos Estados Unidos contra o Trump também, vejam só. Os advogados da plataforma Rumble e do grupo Trump Media pediram à Justiça dos Estados Unidos que rejeite o pedido da Advocacia Geral da União para encerrar a ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes. Em manifestação protocolada ontem no Tribunal Federal da Flórida, as empresas afirmam que o próprio governo brasileiro já informou às autoridades americanas que decisões judiciais brasileiras não produzem efeito fora do território nacional. Os dois grupos travam uma ação contra Moraes, alegando que ordens de restrição e bloqueio determinadas pelo ministro violam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Na petição de 24 páginas, Rumble e Trump Media usam como um dos principais argumentos um ofício enviado em junho de 2025 pelo Ministério da Justiça brasileiro ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No documento, a autoridade brasileira afirma que decisões judiciais do país operam estritamente dentro do território brasileiro, não devem ser interpretadas como tendo efeito extraterritorial e precisam seguir mecanismos formais de coordenação jurídica internacional, como o Tratado de Assistência Jurídica Mútua e a Convenção de Haia. O advogado Martim De Luca fez uma publicação no X em que diz o seguinte: o governo do Brasil não pode ter tudo de ambos os lados ao tentar defender Alexandre de Moraes. Ao se dirigir ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o governo do Brasil disse que suas ordens judiciais operam estritamente dentro do Brasil, não têm efeito extraterritorial e devem ser notificadas por meio da Convenção de Haia ou também por meio do Tratado de Assistência Jurídica Mútua. Mas em tribunal dos Estados Unidos, o Brasil agora pede o arquivamento do caso contra Moraes com base na teoria de que ordens de um juiz brasileiro enviadas por e-mail para a Flórida, exigindo censura de plataformas e usuários americanos, são atos soberanos brasileiros que não podem ser revisados por tribunais dos Estados Unidos. Isso não se trata de se Moraes pode aplicar a lei brasileira no Brasil. Isso se trata de um juiz estrangeiro
podendo contornar o alcance dos Estados Unidos por e-mail e impondo censura, restrições de dados e de pagamentos a empresas americanas sobre a lei americana. A resposta é não. O respeito à soberania funciona nos dois sentidos. A soberania do Brasil não inclui autoridade para impor ordens judiciais em solo americano para censurar a fala de cidadãos americanos sem o consentimento ou conhecimento das autoridades dos Estados Unidos. É o que escreveu o advogado Martin De Luca. Que vergonha, gente, tá? Que vergonha. Meu Deus do céu. Ou seja, né? A defesa de Alexandre de Moraes, né, que está representando Alexandre de Moraes lá na justiça, nessa ação que está correndo nos Estados Unidos, acabou de ganhar um humilhante não da justiça americana. E quem tratou de transmitir isso ao judiciário brasileiro foi o próprio advogado da Trump Media e da Rumble, Martin De Luca. Tá, gente? A defesa de Alexandre de Moraes aqui no Brasil acabou de levar um humilhante não da justiça dos Estados Unidos. É muita vergonha. Aí vocês pensam assim, Fabiana do céu, mas será que pode piorar para o ministro Alexandre de Moraes? Pior que pode, gente. Daqui a pouco eu vou trazer a segunda bomba contra Alexandre de Moraes, que veio agora direto dos Estados Unidos, da justiça dos Estados Unidos. Mas antes, deixa eu trazer aqui esse vídeo do Carlos Jordi. Obra fraudulenta de Lula é exposta. Inaugurou a água e secou. Gente do céu. Que vergonha que o Lula está passando nessa obra que ele inaugurou. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, mas essa de hoje é inacreditável. É inacreditável, gente, tá? É surreal o que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Só assistam, vejam só. A farsa da transposição do Rio São Francisco de Lula está cada vez mais escancarada. Recentemente, nós mostramos que Lula correu para fazer diversos anúncios de entregas de obras, infraestrutura em todo o país, no período em que a legislação eleitoral ainda permite. Anúncios, comícios, palanques no país inteiro. Mas teve uma obra em específico que chamou muito a atenção, porque ele fez a inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte, e ele encheu o palanque dele de político, disse que aquela obra era fundamental para levar água para a população mais vulnerável, mas não demorou muito para a população começar a mostrar a gambiarra que era aquela obra. Uma obra com container que pode, inclusive, enferrujar, colocando em risco a vida da população, e mostraram, inclusive, que parte desse trecho da barragem já estava estourando. Mas, gente, chegaram vídeos novos. Chegaram vídeos mostrando que a obra era uma farsa, uma fraude, que não tem mais água, não tem mais ninguém trabalhando, tá tudo abandonado, tudo seco. Lu! Cadê a água, Lula? Tem lama. Cadê o canal que foi inaugurado? A propaganda do governo caiu por terra. Cheio de pedregulho. Ó, o canal tá seco. E você não disse que estava pronto o canal, Lula? Mas eu já passei por ela ali no caminho de helicóptero. Eu vi que ela tá vindo. O Lula, quando veio, tinha água passando por túnel. Lula foi embora, a água foi fechada. É muito fácil desmentir e desmoralizar a propaganda desse governo. Depois que o Lula foi embora, o canal não tá pronto. A água que passou aqui para ver se chegava lá onde o Lula tava, ó aqui, ó, fechado. Por que foi que o governo mandou fechar isso aqui depois que o Lula foi embora? Isso é criminoso demais, gente. Ele foi fazer o anúncio da entrega de uma obra tão importante para pessoas mais vulneráveis, para fazer propaganda enganosa, para inclusive utilizar essas imagens, não essas, né? As imagens em que ele anuncia a obra, mostrando a água correndo, na propaganda política eleitoral. Isso é crime eleitoral, esse cara tinha que estar preso. Esse vídeo é de hoje. Mais uma prova de que o canal não tem água, que a obra não tá pronta. Lembra que eu gravei da outra vez? Ó, isso aí foi na inauguração. Olha lá, o container já enferrujado. E tá fluindo água. Que o pessoal tava ali, ó, secou. Era tudo somente uma propaganda. Era tudo somente uma propaganda para tentar enganar você. Olha o silêncio. Não tem máquina trabalhando, não tem homens trabalhando, não tem nada. Olha, seria cômico se não fosse trágico. Isso é a obra padrão governo Lula. Propaganda enganosa, mentindo para a população, correndo para entregar uma obra mentirosa como essa, enganando os mais pobres.
Divulga esse vídeo para que a gente possa mostrar a farsa dos containers, a farsa da transposição do Rio São Francisco do Lula e a farsa que é o governo Lula. Esse cara não pode ser reeleito às custas da desgraça da população. Mentiroso, gente. Lula acaba de ser desmascarado sem dó e nem piedade. Compartilhem, gente. Explode esse vídeo o máximo possível. Então, o plano do Lula foi por água abaixo, né? Porque, graças a Deus, hoje vocês têm internet, né? E um cidadão bem informado jamais será escravizado. Eu jamais vou deixar que vocês sejam enganados por Lula da Silva. Vou estar aqui, Carlos Jordi, dentre outros vários, para trazer a verdade. E a verdade é que o Lula não cansa de mentir, gente, tá? Mentira desmascarada do Lula da Silva, que tá aí louco para se perpetuar no poder. Sabe que aquele povo sofrido, né? Há anos e anos espera por água. O Lula vai lá, faz esse serviço sujo, porco para enganar, para dilubriar, para fazer vídeo para o povo brasileiro nos outros estados pensarem: nossa, o Lula finalmente resolveu o problema. Resolveu só no dia que ele foi fazer comício e campanha, né? Que acabou a água. E essas do container foi demais, gente. Container enferrujando. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia da saúde daquele povo, porque é inacreditável o que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder.